Boa tarde a todos e a todas, meu nome é Vinícius, eu sou estudante do segundo ano de Ciências Sociais da Universidade Estadual de Londrina e este é o primeiro vídeo que eu faço para a internet. O que me motivou a fazer esse vídeo é o fato de que existe um vídeo de uma página chamada Quebrando o Tabu que tem sido muito compartilhado e que, na minha opinião, possui vários equívocos. Esse vídeo em particular trata sobre a diferença entre direita e esquerda. Esse vídeo do Quebrando o Tabu não está errado em dizer que direita e esquerda nascem no contexto da Revolução Francesa. Mas qual é o contexto da Revolução Francesa? A Revolução Francesa é considerada uma revolução burguesa. Isso quer dizer que a classe burguesa é uma das e a principal representante das classes dominadas. A Revolução Francesa se deu no período de 1789 a 1791 na França. Durante esse período, houve a formação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Durante essa Assembleia, as pessoas que eram a favor da monarquia e contra a Revolução se sentavam à direita do rei. E as pessoas que eram a favor da ampliação de direitos e simpatizantes de uma revolução se sentavam à esquerda. O liberalismo, portanto, era a ideologia ou a filosofia política e social de uma classe que era uma das classes dominadas, a principal classe em ascensão e, na época, uma classe revolucionária. O que acontece é o seguinte: após o advento da Revolução Francesa, essa classe, que era uma das classes dominadas, passa a se tornar uma das classes dominantes, certo? De forma que o liberalismo passa de uma filosofia de esquerda, revolucionária, radical, a uma filosofia conservadora. Portanto, não faz muito sentido o Quebrando o Tabu vir dizer que o liberalismo defendia uma diminuição da influência do governo e o conservadorismo era a favor de uma maior influência do governo, sendo que, por mais que ele tivesse certo a respeito do liberalismo, o liberalismo se tornou conservador, primeiro, e segundo, que o conservadorismo ele não necessariamente tinha a ver com maior ou menor influência do governo. Ele tinha a ver com manter uma ordem, uma determinada ordem de coisas. Tanto é assim que, a partir do momento em que houve a Revolução Francesa, o próprio liberalismo passou a se tornar uma filosofia conservadora. Então, quer dizer, por mais que manter a ordem em um determinado momento tenha sido sinônimo de manter a influência do governo, deixou de ser. E a definição não tem tanto a ver com influência do governo, e sim com defender a ordem. Entendeu? Gente do céu, está sendo muito difícil para mim gravar esse vídeo, então, ao invés de fazer uma exposição inicial, eu vou tentar tratar dos principais equívocos, porque eu acho que pelo menos vai ser uma forma mais direta de tratar do que eu queria tratar mesmo, porque em vez de contextualizar, que facilitaria fazer essa resposta, eu não estou conseguindo contextualizar. Pois bem, um dos equívocos do vídeo do Quebrando Tabu é dar a entender que anarquismo é de direita. E ele demonstra isso duas vezes. E ele não só coloca o anarquismo como de extrema direita, como ele coloca o nazismo como de centro, né? Isso, na minha opinião, só serve para revelar a própria posição do Quebrando o Tabu. O Quebrando o Tabu ele tem uma ideia de ser ultraliberal, como se fosse ANCAP ou defensor do livre mercado. Sabe aquelas pessoas que defendem o livre mercado e acreditam que são de esquerda? Não, acho que não, acho que é ultraliberal mesmo. Não faz tanto sentido. Pois bem, ele demonstra isso duas vezes. Ele demonstra uma vez quando ele vai colocar lá as diferentes bandeirinhas e aponta uma setinha para a linha do espectro político, né? Ele vai apontar que o nazismo ele vai na extrema direita. Outra vez é quando ele coloca o gráfico, o gráfico cartesiano, e aí você vai ver lá umas certas regiões delimitadas. E uma daquelas regiões delimitadas está escrito anarquismo e ele está à direita, entendeu? Quer dizer, só aí você já vê que está enganado. Como vocês não têm por que tomar minha palavra por verdade, só porque eu estou dizendo, o que eu gostaria, só para fazer uma referência, para vocês entenderem é o seguinte: o fundador do movimento anarquista histórico se chama Joseph Pierre Proudhon, né? Se eu não me engano, ele era tipógrafo, mas ele escreveu um livro chamado Que é a Propriedade, no qual ele conclui que a propriedade é um roubo, né? Que é assim, em princípio ninguém nasce com direito natural à propriedade, né? A propriedade deveria servir a todos,
Mas a instituição da propriedade privada, ela se promove através da privação, do acesso de todas as outras pessoas àquela propriedade, e a vida de todas as pessoas dependem da posse de determinadas propriedades, como por exemplo a terra. Então, a conclusão dele é que a propriedade é um roubo, certo? E ele é o fundador do movimento anarquista histórico. Os seguidores de Proudhon eram considerados os mutualistas. E eles tentaram participar, e eles participaram, na verdade, da fundação da Internacional Socialista. O que é a Internacional Socialista? Basicamente, era uma associação internacional de trabalhadores, certo? É aí que surge o manifesto do Partido Comunista, é aí que surge o socialismo, certo? O socialismo nada mais é do que uma ideologia que nasceu no seio da classe operária, da classe trabalhadora. A classe trabalhadora mundial, a partir do momento que ela resolveu se unir para lutar por melhores condições de trabalho, ela elaborou uma ideologia própria que é o socialismo, basicamente falando, certo? Em princípio, o socialismo foi desenvolvido por algumas pessoas que se preocupavam com a questão social, tanto que luta de classe antigamente era chamada questão social, porque basicamente era uma forma de se referir ao problema da desigualdade, digamos. Pois bem, então um dos problemas do Quebrando o Tabu é colocar o anarquismo à direita e o outro dá a entender que o nazismo é uma filosofia de centro. Por que eles colocam como uma filosofia de centro? Você vê ali o Hitler, naquele mapeamento lá, ele coloca o nazismo próximo do centro. Porque claramente ele identifica ser de direita com ser liberal, entendeu? Mas pensa comigo, antes do surgimento do liberalismo, o que era a direita? Eu criei esse gráfico para explicar para vocês a mudança que houve no espectro político com o advento da Revolução Francesa. Conforme vocês podem ver nesse gráfico, nós temos um eixo central que divide o espectro político entre esquerda e direita. Como eu falei para vocês antes, na esquerda nós tínhamos a burguesia e o campesinato e as classes trabalhadoras que estavam sendo expulsas das terras e indo para a cidade para trabalhar na indústria. Do lado direito, nós temos os aristocratas, o clero, as pessoas que eram a favor da monarquia e contra a revolução. Pois bem, como vocês podem ver, nós temos aqui no eixo esquerdo o liberalismo. Por quê? Porque o liberalismo era um conjunto de filosofia social, política, uma espécie de ideologia que representava os interesses da classe burguesa, na época em que a classe burguesa era uma classe dominada, em ascensão, revolucionária e que enfrentava o poder instituído. Agora, com a Revolução Burguesa, o que acontece? A classe burguesa passa de classe dominada para classe dominante. Portanto, como vocês podem, conforme eu coloquei aqui para exemplificar, para ilustrar, ocorre, portanto, um deslocamento do eixo, de forma que essa ideologia que defende os interesses dessa classe, ela deixa de ser uma ideologia revolucionária. Ela passa a se tornar uma ideologia conservadora. Existem muitas instituições na sociedade que são conservadoras. Então a defesa de direitos individuais, de direitos próprios ao liberalismo, representa um avanço. Mas não é porque representa um avanço que representa uma ideia de esquerda. Basicamente, o principal para definir direita e esquerda é o seguinte. Acho que eu não cheguei a falar sobre isso até agora, né? Pois bem, existe a definição de Norberto Bobbio, que é uma definição muito interessante. E eu vou fazer uma pequena adaptação. Norberto Bobbio é um cientista político italiano, né? Ele diz o seguinte, ele diz que a diferença entre direita e esquerda é que enquanto a esquerda defende igualdade, a direita defende a liberdade. Eu não concordo muito com essa definição. Eu já vi que ele mudou a definição, talvez em outra obra, mais tarde, né? Que é que assim, a direita, vamos pegar o liberalismo mesmo, na própria ideia de Adam Smith, né? Adam Smith defende que o melhor resultado social você alcança ele a partir do momento que os indivíduos estão buscando sua própria satisfação individual, né? Ele tem alguma frase assim sobre do egoísmo do padeiro que produz o pão, alguma coisa assim, né?
Pois bem, basicamente falando, o liberalismo acredita que um certo nível de desigualdade é necessário para a eficiência social, certo? Porque justamente se não existisse diferença, o indivíduo não ia querer almejar aquilo que o outro tem. E se ele não quisesse almejar aquilo que o outro tem, ele não ia se esforçar. E se ele não se esforçasse, ele não, né? Então, de alguma forma, o liberalismo acredita que a desigualdade é necessária. Claro, a gente tem vários problemas em trazer isso para o contexto atual, principalmente para o nosso país, onde você tem um nível muito grande de desigualdade. Mas, basicamente, o que eles dão a entender é o seguinte: é isso, né? Pessoalmente, eu gosto de definir da seguinte forma: enquanto a esquerda defende não necessariamente a igualdade, né? Mas também a justiça social, mas a gente pode colocar a igualdade, a direita defende a liberdade no uso irrestrito da propriedade privada. Você pode ver que, normalmente, na maior parte das vezes, quando a direita critica o Estado, é justamente quando o Estado está restringindo ou a exploração do trabalho ou o uso da propriedade privada. Né? Se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado. Como eu falei para você, foi um vídeo difícil de fazer porque eu gravei várias vezes. É o primeiro vídeo que eu estou gravando. Eu até tentei separar por tópico, mas eu não tive muita clareza sobre quais tópicos exatamente e como costurar um com o outro. Mas espero que tenha ficado bom e agradeço você ter assistido. Eu espero que esse seja o primeiro de muitos, né? E se você tiver alguma crítica ou sugestão, você é bem-vindo. A única coisa que eu peço é que mantenha uma cordialidade, educação. Qualquer comentário mal criado com certeza será apagado. Mas, de qualquer maneira, muito obrigado.